Deus abençoe você nesse dia, nessa noite, mais uma vez juntos aqui, para louvar e agradecer o nome do Senhor. Estamos reunidos aqui como igreja. A palavra fala que essa unidade, essa comunhão, esse amor, esse mesmo Espírito que há em nós, nos faz nos chamarmos irmãos e termos essa comunhão abençoada que temos, não é? Deus possa te dar uma noite abençoada e vamos estar passando alguns minutos, alguns momentos agradáveis aqui com o Senhor. Eu estou muito feliz, muito alegre por estar participando disso aqui, desse projeto, ainda que distantes fisicamente, mas juntos no mesmo Espírito, juntos no mesmo momento de louvor e de adoração ao Senhor Jesus. Eu quero orar com você por alguns instantes, quero convidar você para orar. Para quem está chegando agora, para quem não conhece esse trabalho, quem está entrando pela primeira vez, eu sou o pastor Josimar, essa aqui é a Patrícia, minha esposa, e nós somos da Igreja Batista Chamado Alcântara. Nós temos a nossa matriz, que é a Igreja Batista Chamado do Pacheco, e nós estamos aqui, nesse momento, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então, onde você estiver, se você puder, feche seus olhinhos, agradeça a Deus, vamos orar por tudo aquilo que Deus fez, por tudo que Ele tem feito e por muito mais que Ele irá fazer. Amém? Amém? Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos. Sim, Senhor, muito obrigado a Deus por esse dia. Muito obrigado a Deus pela maneira como Tu tem trabalhado, por tudo que Tu tem feito, pela forma como Tu tem agido. Espírito Santo, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós cremos que apesar de toda a situação, Tu ainda está e Tu sempre estará no controle. Muito obrigado. Abençoe esse irmão que está em casa agora. Abençoe essa irmã, ó Deus, que está em casa nesse momento. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, agora e sempre. Amém, Senhor. E amém, Jesus. Mateus 6, versículo 9. Diz assim: porquanto vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a palavra que eu quero deixar nesta noite para os nossos corações. Que nós possamos orar todos os dias esta oração da qual o Senhor Jesus deixou para nós. Que todos os dias possamos ter o alimento na mesa. Que todos os dias nós possamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, que Ele venha nos perdoar todos os dias e que possamos todos os dias, que Ele possa nos ajudar a nos livrar da tentação e do pecado. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Amém? Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus uma parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto os 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Nota, a gente vai ler até o versículo 30, pelo menos. Essa é a primeira parábola
fica atento à primeira parábola, a parábola das ovelhas, a parábola da ovelha que se perde, a parábola da ovelha perdida. 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantou-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponho-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltara, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: o que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem sua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, engrandecemos o teu santo e poderoso nome. Louvado seja o teu nome, Jesus. Jesus. Fala conosco nessa noite, fala através da tua palavra, a tua ministração. Nós te engrandecemos, nós reconhecemos a tua soberana vontade sobre a nossa vida. Louvado seja aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. E amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Irmãos, eu quero falar com você nesta noite sobre perdas. Eu quero compartilhar com você sobre perdas. E o que nós mais vemos ultimamente é pessoas que perdem coisas. Pessoas que se perdem. Não só perdem, como também se perdem. Porque perder é ruim, mas se perder é pior ainda.
Perder alguma coisa é possível você tentar encontrar, é possível você tentar descobrir, é possível você tentar voltar atrás, é possível você ver, você lembrar aonde caiu, você lembrar o que aconteceu. Mas quando nós nos perdemos, é algo muito mais complexo de entender, é muito mais difícil de entender, é muito mais difícil de voltar. E eu quero dizer para você nessa noite, há esperança para quem perdeu e também para quem está perdido, em nome de Jesus. Amém? Se o seu som melhorou, meu irmão, fala aí que a Patrícia está monitorando ali. Se o seu som melhorou, se continua ruim, fala para a gente que a gente vai falar aqui mais alto, tentar aumentar mais ainda a voz. É importante que você fale ali para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Eu creio que deve ter melhorado um pouco o som. Então, irmão, perdas. E esse texto, esse capítulo 15, ele fala exatamente desse contexto de perdas. Ele fala de várias características relacionadas a essas perdas. Perdas nossas e pessoas que se perderam. E se você analisar nesse capítulo, a Bíblia fala de 3 situações, de 3 parábolas que envolvem exatamente perdas. Esse capítulo, ele é o capítulo que mais fala de perdas quantitativas que a gente pode ler na Bíblia. Fala-se de perdas específicas, fala de perdas direcionais, perdas de pessoas, perda de situações, e começa falando sobre algum tipo específico de perda, que é exatamente a pessoa que se perde. Fala na primeira parte sobre um rebanho e alguém, uma ovelha, e claro que isso é um simbolismo. Esse rebanho representa a igreja, esse rebanho representa cada um de nós, aquelas ovelhas nos representam, aquelas ovelhas somos nós, e o pastor, aquele pastor daquelas ovelhas representa Cristo, representa o sumo pastor, aquele que não nos abandona, aquele que não nos esquece, aquele que não olha para trás, aquele que não esquece dos momentos em que nos prometeu estar conosco o tempo todo, durante toda a nossa existência. E a Bíblia continua relatando, ela continua falando que naquele momento uma ovelhinha se perdeu. Havia um rebanho, aquele homem possuía um grande rebanho. A parábola fala que aquele homem possuía um grande rebanho. E o que é que acontece? De um momento para outro, ele se depara que uma ovelhinha sumiu do rebanho. Olha, não é fácil você ter 99 ovelhas ou 100 ovelhas. Vamos imaginar que você tenha na sua casa 100 gatinhos. Imagina uma casa com 100 gatinhos. Imagina uma casa com 100 cachorros. Imagina uma casa com 100 filhos. Imagina uma casa, sei lá, com 100 unidades de alguma coisa. A percepção nossa em relação a números grandes assim é muito menor do que se você tivesse 3, 4 ou 5 unidades de alguma coisa qualquer, ou de filhos, por exemplo, de animaizinhos que você cuida, animais domésticos. Tem gente que tem 3, 4 filhos e troca o nome dos filhos, né? Vai chamar o nome de um filho, chama o nome de outro, né? A minha mãe é assim, né? Minha sogra é assim. Talvez você seja assim, talvez sua mãe seja assim com você que tem mais de 2 irmãos, né? A mãe vai falar seu nome, fala o nome do seu irmão, você fala o nome de um filho, fala o nome de outro. Por quê? Não é que você esquece, não, mas que é natural essa coisa acontecer, é natural, né? O sujeito tem um monte de filho, né? Homem tem esse problema, homem esquece a data do aniversário do filho, homem esquece a idade do filho. Quando você tem seu filho, ele pensa, meu filho tem que fazer conta, porque não é automático, não é automático. Mãe não, mãe sabe até o dia, 5 anos e tantos meses e quantos dias, 15 anos, né? Não importa. Agora, o que eu quero dizer com isso? É porque, mesmo que a gente se importe, é difícil perceber certas ausências, é difícil perceber certas situações, é difícil perceber certos desdobramentos. Mas a Bíblia fala que aquele pastor, o maior pastor, o sumo pastor, ele percebe
que uma ovelha não estava bem. Ele percebe que alguma coisa estava errada com aquele rebanho. Ele percebe que havia uma falta. Sabe por quê, meu irmão? Porque o espaço daquela ovelha, só ela poderia preencher. O espaço que você tem na casa de Deus, o espaço que você tem na igreja de Cristo, eu estou falando da igreja de Cristo de uma maneira geral, não estou falando de templo, de igreja com 4 paredes, Alfredo Bacher 256, eu não estou falando isso. Eu estou falando do corpo de Cristo, que todos nós fazemos parte. Cada um de nós tem um espaço no corpo de Cristo e esse espaço ninguém pode substituir. Quando ele olha aquele rebanho, ele percebe que tinha algo faltando. Havia um vazio, havia um espaço. E sabe o que ele pensa? Ele vê, eu não estou vendo aquela ovelhinha. Agora, o que eu digo para você? Bom, a Bíblia fala que ele sabia exatamente a ovelha que havia saído, se perdido, ido embora, saído do aprisco. E olha, ele se preocupava tanto com isso, porque ele sabia, irmãos, nós somos fortes dentro do aprisco. Nós somos fortes, guardados, protegidos dentro do aprisco. Quando a ovelha sai da proteção do aprisco, da reunião em que o seu pastor está ali acompanhando, ela fica vulnerável ao ataque das feras, ela fica vulnerável ao ataque do inimigo. E ele sabia que aquela ovelha não estava bem. Ele deveria, certamente estava monitorando aquela ovelhinha que não estava bem naquele rebanho. Talvez você já não esteja bem há muito tempo. Talvez você não está bem e ninguém sabe disso, mas você sabe e você está doente. Por que aquela ovelha saiu? A Bíblia não descreve exatamente as causas e situações. A Bíblia não descreve exatamente por quê, mas você sabe que ela saiu. Ela saiu daquele aprisco. Agora eu digo para você que Cristo, o nosso pastor, eu vou colocar isso é uma parábola, eu vou colocar Cristo como esse pastor, como esse piedoso, esse preocupado, esse observador, esse que acompanhou, esse que monitorou. Cristo está acompanhando os nossos passos a cada dia, o que fazemos, o que vivemos, o que sofremos, e qualquer eventualidade, qualquer anormalidade, qualquer situação que nos ponha em perigo, Ele vai deixar tudo para vir nos proteger. Glória a Deus por isso. Esse pastor não abandonou a sua ovelha. Esse pastor não esqueceu de quem ele cuidava. Esse pastor não ficou assoberbado de tarefas. Esse pastor não ficou cheio de compromissos e foi incapaz de abandonar aquele ou aquela que ele sempre protegeu. Cristo é aquele que te livra, te guarda e vai buscar você quando você está começando a sair da posição que Ele quer que você entre. Então a primeira perda que se fala aqui é a perda de alguém que sai do meio da proteção, da vida, do acompanhamento, do olhar. Enquanto aquela ovelha estava no aprisco, o pastor estava olhando. Enquanto aquela ovelha estava no aprisco, o pastor estava alimentando. Enquanto aquela ovelha estava no aprisco, o pastor estava dando carinho. Pegava, cuidava da lã, fazia carinho nela, talvez ajudava ela a caminhar. A dinâmica desse acontecimento, lembrando que isso é uma parábola, é uma ilustração. E a dinâmica desse acontecimento é que a gente não sabe exatamente, aquela ovelha poderia ter sido uma ovelha mais frágil do rebanho. Aquela ovelha que estava sempre se machucando, porque talvez ela gostasse de dar umas escapulidas, talvez ela gostasse de dar umas saidinhas de vez em quando, talvez ela gostasse de tentar flertar com aquilo que era perigoso, sabe? Isso me lembra muito bem aqueles crentes que falam assim, não, eu sou um homem consagrado, nada me derruba, nada acontece, está tudo certo, sou eu mesmo, eu sou consagrado. Meu irmão, a Bíblia fala que a nossa fortaleza vem de Cristo, a nossa proteção vem dele, nós não podemos fazer nada sem ele, nós somos fortes em Jesus, nós somos fortes no Senhor. Sem Cristo não conseguimos fazer absolutamente nada. Nada. E aquela ovelha, a Bíblia continua falando aqui,
Qual dentre vós é um homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquelas que se perdeu? Meu irmão, Cristo Jesus, Ele é o único que pode abandonar, deixar, mas não é abandonar por abandono, não. É simplesmente, Ele deixou aquelas protegidas lá, Ele deixou elas protegidas e Ele foi buscar aquela que se perdeu. Jesus quer buscar você. Não sei em que sentido você se perdeu, qual foi a situação que você se perdeu, mas Cristo se preocupa com você e está tão preocupado para que você não se perca. Então a primeira perda é aquela em que foi uma perda induzida, em que a pessoa se perde sem entender muito bem, sem saber muito bem o que está fazendo. Ela sai do caminho, mas talvez ela nem tenha percebido que ela tinha saído do aprisco. Esse é o problema. Não é? Ela estava tão bem protegida que ela era incapaz de saber que lá fora havia perigos inimagináveis. Ela corria um risco muito grande. E a Bíblia fala que aquela ovelha foi embora, mas o Senhor, o seu pastor, não se esqueceu dela. Então a primeira perda é aquela perda em que a própria pessoa se induz a que isso aconteça. Se permite que isso aconteça sem saber, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, por falta de entendimento. Mas a Bíblia fala que o nosso pastor, o nosso verdadeiro, o único pastor, o sumo pastor, não nos abandonará. Glória a Deus, aleluia. Você é importante. Amém. Você é importante. Talvez você esteja agora se sentindo sozinho. Eu estou sozinho, eu estou mais para lá do que para cá, eu estou me sentindo muito abandonado, mas eu quero dizer em nome de Jesus que Deus, Ele pode reverter qualquer situação. Deus, Ele pode reverter qualquer situação. Creia nisso. Creia nisso. Você está se sentindo perdido? Eu fico imaginando aquela ovelha quando saiu do rebanho, do aprisco. Quando ela saiu do aprisco, porque no aprisco ela tinha água, tinha comida, tinha afago, tinha carinho do pastor, tinha tudo. Tinha proteção contra chuva, contra vento, contra sol. Era muito bem tratada. Glória a Deus. Sabe, às vezes, porque nós somos tão bem tratados, a gente esquece que lá fora existe um mundo tenebroso. Um dos grandes problemas dos filhos de crente, irmão, é que o filho de crente, ele nunca experimentou, e glória a Deus por isso, o que o mundo pode causar de dano para a vida dele. É comum pessoas que entram na igreja, aceitam a Cristo, e quando se deparam com algumas pessoas dentro da própria igreja, flertando com o pecado, flertando com o mundo, experimentando o mundo, o pecado, essas pessoas, elas se indignam porque elas falam, eu vim de lá, eu sei que isso não presta, eu sei que o mundo não pode produzir nada, que todo sentimento e sensação que vem do mundo é uma coisa ruim, não é uma coisa boa, que não produz vida, mas produz morte. Então, o grande problema é que muita gente está dentro da igreja há tanto tempo que se esqueceu, ou pelo menos nunca soube, que o mundo é tenebroso e a única coisa que o mundo pode dar é sofrimento, é dor, é angústia e é morte. Isso é o que o mundo pode produzir. Sofrimento, angústia e morte. E aquela ovelha, não sabendo que isso poderia acontecer, a Bíblia fala que ela sai, ela foge, ela se perde, mas a Bíblia fala que Cristo vai, o pastor vai, e eu fico imaginando o encontro daquela ovelhinha com aquele pastor. Talvez ela já estava experimentando, depois do seu desaparecimento, ela começou a experimentar fome, ela começou a experimentar o frio da noite. Ela começou a ver o perigo que rondava ao redor dela, que estava ao redor dela. Mas eu digo para você em nome de Jesus, antes que acontecesse alguma coisa ruim com aquela ovelha, o pastor foi, abraçou, pegou-a no colo e levou-o de volta para o lugar que ela jamais deveria ter saído. Cuidado para que você não se perca. Cuidado para que você não saia do rumo. Talvez se acostumou com as coisas boas, se acostumou com a proteção. E quem se acostuma com a proteção, quem tem do bom e do melhor, é incapaz de perceber que existe outro lado. Existe o lado da miséria, existe o lado da desgraça, existe o lado do sofrimento, da angústia.
E muitos de nós, porque nós não vimos o outro lado, nós achamos que tudo é igual, mas que essa perda jamais aconteça na nossa vida. A segunda que a Bíblia fala sobre uma mulher que ela percebe que perdeu uma dracma. Versículo 8. A mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. As perdas acontecem conosco, nós nos perdemos, mas perdemos também coisas, perdemos virtudes, perdemos comunhão, perdemos alegria, podemos perder coisas inimagináveis e perdemos coisas também que não têm preço, E a Bíblia fala que essa mulher ela perde. E o interessante é que ela perde esse valor dentro da sua própria casa. Porque ela fala aqui, ela acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Existem coisas, irmãos, que nós perdemos dentro da nossa casa. Existem situações em que a família ela é mais atingida por todas as coisas que acontecem no mundo. Talvez você esteja me ouvindo agora e você esteja pensando, bem, a maior perda que eu tenho não é nem com relação à minha própria vida, mas a maior perda é aquela que aconteceu na minha casa. Eu perdi a alegria, eu perdi o amor, eu perdi a comunhão, eu perdi a vontade de lutar, a minha família não é mais a mesma, o meu lugar de descanso não existe mais, não há mais comunhão com filhos, não há mais comunhão com esposa, não há mais comunhão com marido, o lar está destroçado, o lar está destruído, não acontece nada de novo, eu não tenho mais alegria, e isso são valores perdidos dentro da própria casa, meu irmão. E aquela mulher, ela perde esse valor, ela perde o valor, só que ela não sabia exatamente aonde estava e como encontrar, mas ela dá alguns passos para a gente. A Bíblia nos orienta mediante o que ela fez, o que ela praticou, como devemos agir. Olha o que ela faz, ela acende a candeia. Por que ela acende a candeia? Eu não preciso acender mais luz aqui nesse ambiente porque já está iluminado. Mas se eu for lá fora, eu vou ter que acender alguma coisa. Eu vou ter que acender uma luz. Eu vou ter que levar uma lanterna. Eu vou ter que levar um celular para clarear a rua, para clarear o chão, para clarear o meu caminho, para clarear o que está ao meu redor. Aleluia. Nós só precisamos clarear aquilo que está escuro. Eu não preciso lançar luzes aonde há luminosidade, aonde há claridade, aonde está tudo claro aos meus olhos. A Bíblia fala que naquele lugar havia escuridão, naquele lugar havia trevas, naquele lugar não havia luz, aquele lugar necessitava receber alguma coisa que pudesse trazer aos claros o que estava oculto ali. E a Bíblia fala que a primeira coisa que ela faz, antes inclusive de acender qualquer lâmpada, ela se conscientiza que perdeu alguma coisa. Eu tenho falado que o doente, para receber tratamento, ele tem que reconhecer que está doente. Ele precisa reconhecer que tem uma debilidade. Ele precisa reconhecer que tem uma enfermidade. E a primeira coisa que aquela mulher entende é que ela perdeu alguma coisa, que ela perdeu uma dracma. Não se prende em valores específicos, irmãos, de dinheiro, de preço. O que ela perdeu foi algo de valor, algo que não se pode comprar, apesar da Bíblia citar o termo dracma, mas o termo se refere-se a algo que ela não poderia comprar, era algo de valor, era algo que ela tinha, mas ela não se deu conta, mas de repente ela se deu conta que perdeu, ela se deu conta que estava em falta, e o que ela faz quando ela entende que precisava fazer alguma coisa? Ela começa a procurar, mas estava tudo escuro, ela tem que acender uma luz. Acende a candeia.
reconhece que está com problema, reconheça que perdeu alguma coisa, reconheça que perdeu a alegria, reconheça que perdeu a comunhão, reconheça que perdeu a unidade, reconheça que perdeu a presença de Deus, quem sabe no seu lar, reconheça que não consegue mais lidar com o que está acontecendo, reconheça que precisa de ajuda, reconheça que não aguenta mais, que não é pecado, não há erro nenhum em você chegar para Deus e falar: Deus, eu não aguento mais, o Senhor não está dando para fazer muita coisa. Senhor Jesus, em nome de Jesus, ó Deus, eu preciso ser transformado. Ora sim, reconheça isso, reconheça que precisa ser trabalhado, transformado, reconheça em Cristo que alguma coisa pode mudar, pode ser transformada. Glória, aleluia. Ela perde, ela reconhece e ela começa a buscar o que havia perdido. Quem perdeu a comunhão tem que buscar Deus de novo. Glória a Deus. Quem perdeu a alegria tem que buscar em Deus a alegria de novo. Quem perdeu o ânimo, tem gente que não aguenta nem louvar mais, orar mais. Você fala em dobrar o joelho para orar, a pessoa não aguenta ficar 3 minutos com os joelhos dobrados. Aí você fala: é porque tem problema. Não, eu sempre digo isso. Se não consegue orar de joelhos, ora sentado. Se não consegue orar sentado, ora deitado. O importante é o seu coração estar de pé diante de Deus. E seja você sentado, ajoelhado, deitado na cama. Ah, pastor, eu não estou conseguindo dobrar os joelhos. Ora deitado. Ora em pé, ora no chuveiro, ora sentado no sofá, ora tomando, não importa. Isso é vida em constante oração. Esse é o termo. Eu não preciso transformar a oração num ritual. Glória a Deus. Eu não preciso transformar a oração numa liturgia doméstica. Eu tenho que entender que aonde quer que eu abra a minha boca para clamar, Deus vai me ouvir. Aonde eu abrir a minha boca para pedir socorro, Deus vai me ouvir. Mas eu tenho que abrir a minha boca consciente que Deus está no céu me vendo. E mais ainda, o seu filho está do meu lado sempre. Glória a Deus. Perdeu? Reconheceu? Bem, está na hora de procurar. Não dá para procurar alguma coisa no escuro. Impossível. Não dá. Aí o que ela faz? Ela acende a candeia. Ela acende a candeia. E o que é? O que é lâmpada para os meus pés? Luz para o meu caminho? É a palavra. É a palavra de Deus. É a voz de Deus. É pela palavra que nós teremos a nossa vida iluminada. É pela palavra que Deus vai mostrar o que está errado. É pela palavra que Deus vai mostrar aquilo que está em ruínas. É pela palavra que Deus vai mostrar aquilo que está perdido. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus. Não acende a candeia, ela acende a candeia. Ela lança luz naquele ambiente. Estava escuro e obscuro. Talvez tudo fechado, tudo trancado. Quem está trancado dentro de casa, ele só vê o que está ao seu redor. Não vê o que está lá fora. Nem o que está lá fora vê o que está aqui dentro. Quem está lá fora não vê e quem está aqui dentro também não vê se estiver tudo trancado. Tem que abrir. Ela acende a candeia, lança luz naquele ambiente. Quando ela lança luz naquele ambiente, o que ela percebe? Olha os passos. Reconhece que tinha perdido. Ela lança luz no que perdeu para tentar procurar. E olha, o terceiro passo aqui, ó. Ela varre a casa. Sabe o que é varrer a casa? Que ela encontrou lixo. Ela encontrou sujeira. Ela encontrou alguma coisa que estava atrapalhando ela encontrar algo de precioso. Alguma coisa estava suja naquele ambiente. E aonde estava sujo, não dava para ela encontrar alguma coisa preciosa. Aonde havia sujeira, ela não conseguiria encontrar algo que tivesse realmente o valor que ela havia perdido. Então, ela acende a candeia para procurar. E quando ela acende a candeia, ela lança luz nas trevas. Eu quero profetizar em nome de Jesus que se tem alguma coisa obscura na sua vida, alguma coisa escura, bloqueando a luz, que seja resolvido, que seja tirado em nome de Jesus, e que essa luz faça você encontrar o que está sujo. Porque quando ela vê o que está sujo, ela pega, olha o que ela faz, ela começa a varrer a casa. Oh, Espírito Santo. Ela lança luz sobre a casa dela, sobre a família dela, sobre o lar dela, e ela percebe que o lar estava sujo. A palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho,
Ela mostrou para aquela mulher que estava sujo. Ela pode mostrar para a gente aonde está sujo, o que está sujando e aonde, o que está acumulado. E quando ela percebe que tinha sujeira, ela mais que rapidamente ela varre, ela começa a varrer, a limpar. Ela mesma começa a limpar. Irmãos, porque existem situações que Deus não vai agir, porque cabe a cada um de nós agir. Se você tem um pecadinho oculto, se você tem alguma coisa que você sabe que está afastando o Espírito Santo de Deus da sua vida, não é Deus que vai tirar, é você que tem que abandonar a prática. Ah, pastor, eu lembro que nós tínhamos um moço que se converteu numa igreja que nós éramos, e toda vez que a gente orava, o Senhor se caía endemoniado. Caía, processo, e orava, aí na semana seguinte, 2 semanas depois, no máximo ele estava lá de novo, caía endemoniado. A gente orava, tirava, tudo mais. E uma vez nós estávamos saindo da igreja, e havia uma padaria em frente à igreja, grande, e quem a gente encontra lá sentado naquela padaria, que era um bar na realidade também, tomando cerveja, num ambiente promíscuo, fazendo coisas que não eram da vontade de Deus. E aí naquele exato momento eu entendi por que Satanás estava fazendo arruaça na vida dele. Satanás não abandonava ele. Por quê? Porque ele dava legalidade ao diabo, praticando as coisas que são incompatíveis com a presença de Deus. Mas eu não poderia saber disso jamais, porque só o Espírito Santo pode fazer isso, e só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, e cabe ao homem largar. Não adianta. Não adianta você saber onde está o lixo. Não adianta você pegar a vassoura se você mesmo não remover aquele lixo dentro do lar. Essa casa dessa mulher pode ser a sua casa do ponto de vista do seu lar, da sua família. Essa casa também pode ser o nosso coração. Pode representar o nosso coração, que precisa ter a luz, que precisa ser limpo para poder encontrar o que foi perdido. Olha, ela varre e procura encontrar diligentemente. Ela procura diligentemente, ou seja, ela procura com afinco, ela procura diretamente, sem parar, sem abrir mão, sem abandonar o propósito. Tem gente que começa uma coisa e abandona no meio do caminho. Tem gente que começa um processo de consagração com Deus e daqui a pouco ele esfria e é como se nunca tivesse acontecido. Nós falamos hoje na Escola Bíblica Dominical os processos que acontecem conosco, que é salvação, santificação e glorificação. A santificação, a conversão e a salvação já aconteceu. Nós nos convertemos, nós fomos salvos em Cristo Jesus. E agora o que vivemos é um processo de santificação, de consagração. Esse é o processo. E o terceiro processo e último é o processo da glorificação. E essa glorificação não vai acontecer aqui, vai acontecer nos céus. Porém, eu tenho que buscar, eu tenho que tentar, eu tenho que buscar-me cada vez mais aproximar de Cristo. E quando aquela mulher procura diligentemente, ela estava, naquele momento, limpou, lançou luz, limpou, varreu. E quando ela varre, está tudo limpo, ela começa a realmente buscar aquilo precioso que não tinha valor capaz de pagar. Sabe o que é? Limpando o nosso coração, tirando a sujeira e na limpeza buscar aquele que é o nosso maior, a nossa maior alegria, que é a presença do Senhor. E a Bíblia fala que essa mulher, quando ela limpa, quando ela lança a luz, quando ela varre, ela encontra o que havia perdido. Por quê? Porque não havia escuridão, não havia trevas, não havia sujeira oculta, não havia nada guardado embaixo do tapete. E aquela mulher encontra. E quando ela encontra, o que ela fala? Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Glória a Deus! Glória a Deus! Ela se alegra. Ela se alegra e faz uma coisa
ela encontra aquilo que aparentemente não era possível encontrar. E aonde estava a maior perda daquela mulher? Dentro do próprio lar dela, ou dentro do próprio coração dela. Talvez você não tenha se perdido como aquela ovelha, você não tenha saído do aprisco como aquela ovelha, mas dentro do aprisco, no seu coração, no seu lar, existe uma perda muito grande, que você não sabe o que é, ou que você sabe, mas não consegue descobrir aonde foi parar isso. Você está no aprisco, mas tem uma coisa que deixou o seu coração perdido, que tirou a sua alegria, que roubou sua fé talvez, que roubou o seu ânimo, que roubou o seu entendimento, que tirou o teu vigor, que tirou o teu prazer. Eu quero dizer em nome de Jesus, Deus não se esqueceu de você, Deus não te abandonou. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a palavra dele. Que a palavra de Deus possa invadir, entrar no teu coração nesse momento. E entenda, essa palavra não é manuseada por terceiros, não é manuseada por Deus, ela é manuseada por você mesmo. É você que pega essa luz, é você que pega essa candeia e lança na escuridão, que talvez seja o seu lar, que talvez seja o seu coração, e está perdido alguma coisa que você nem mesmo sabe onde está, mas quando a luz da palavra, quando a voz de Deus penetrar no teu coração, naquilo que está escuro, você vai encontrar o que você perdeu, que talvez você nem lembre, nem saiba que perdeu e só sente a falta. Tem isso também. Sabe, tem gente que sai de casa, acontece com todo mundo isso, eu acho. Você sai de casa e você fala, acho que eu esqueci alguma coisa. Não sei o que é. Já aconteceu isso com você? Você sai de casa, eu acho que eu esqueci alguma coisa. Será que eu deixei o ferro ligado? Ou será que eu esqueci minha carteira, meu telefone, meu dinheiro? Sabe, isso estou fazendo um paralelo, porque às vezes acontece conosco do ponto de vista espiritual também. A gente está sentindo que perdeu alguma coisa. Tem um vazio na gente. A gente não sabe definir muito bem o que é. Mas a gente sabe que não está normal. Não está normal. Está faltando alguma coisa. Eu estou dentro do aprisco. Eu estou junto com o pastor. Eu estou junto com as outras ovelhas. Eu tenho comida, tenho bebida, tenho carinho na minha lã. Eu tenho afago, eu tenho proteção. Mas está faltando alguma coisa no meu coração. Está faltando alguma coisa. E eu não sei o que é. Mas eu sei de uma coisa, se você acender a candeia, pegar a candeia, colocar a luz na candeia, você vai encontrar o que está faltando, vai encontrar o que está sujo, e essa sujeira está impedindo você encontrar o que perdeu, porque aquela mulher só não encontrou o que perdeu, porque havia sujeira impedindo-a de olhar, e havia trevas impedindo que ela enxergasse a sujeira. A trevas impede que veja a sujeira, e a sujeira impede que se encontre aquilo de valor que um dia se perdeu. Aleluia. Essa é a segunda parábola, essa é a segunda situação de perda, e existe uma outra situação de perda também, que é a velha conhecida parábola, uma das mais conhecidas, talvez a mais, que é do filho pródigo. Durante muitos e muitos anos, nós sempre trabalhamos com uma visão evangelística em relação a essa parábola. O filho pródigo, aquele que se perdeu no mundo, foi embora de casa, sofreu e depois o pai o recebe de braços abertos e dá-lhe um abraço muito forte. E todas essas parábolas têm um sentido evangelístico também, meu irmão. Mas eu quero dizer que é mais do que isso do ponto de vista do que pode ser aproveitado pelos nossos corações, nós que estamos dentro do aprisco. A Bíblia fala que um jovem está aqui, ó. Tem um jovem aqui, ele fala que o mais moço dele disse, o mais jovem, mais inexperiente, talvez vendo o irmão mais velho, né, e falou, poxa, não é essa vida que eu quero para mim não, é uma vida muito regrada, eu não quero, poxa, eu vou curtir. Ele fala, olha, pai, me dá um dos teus bens aí, me dá a minha parte, me dá a minha herança, que eu vou curtir, eu vou aproveitar a vida. O mais jovem, menos experiente, e o pai entendendo que ele não poderia prender aquele jovem naquele lugar. Sabe, irmãos, o pior que pode acontecer é termos o sentimento de servir a Deus por obrigação. É ter o sentimento de servir a Deus porque somos obrigados.
Eu lembro de um tio meu, que a família conta, que com 14 anos, o pai dele pega, o meu avô pega o braço dele, levanta o braço dele na igreja praticamente, porque ele tinha que aceitar a Cristo, porque ele não podia ficar longe do caminho, porque todo mundo era crente e ele não podia ficar. E quando ele fez 18 anos, quando ele completou a maioridade, a primeira coisa que esse menino fez, que esse rapaz fez, foi ir embora dos caminhos do Senhor. Ele ficou mais ou menos uns 10 a 15 anos afastado de Deus. E ele sofreu muito por causa disso. Até hoje ele tem problemas por causa desse tempo que ele experimentou no mundo, por causa desse tempo que ele abandonou a Cristo. Mas é bem verdade que ele caminhou com Cristo, porque foi obrigado pela família, porque foi obrigado pelos seus, porque os irmãos obrigaram a caminhar. Mas a Bíblia fala, e o próprio Senhor Jesus nos mostra através dessa palavra, que nada é por força e por violência, que nada é por obrigação. Ele sabia que se aquele rapaz ficasse em casa, ele ia ficar o tempo todo triste, ele jamais ia dar valor ao que ele tinha. E às vezes nós temos que entender isso, que Deus permite que algumas coisas aconteçam para que a gente possa dar valor ao que nós temos. É gente que perde tudo para aprender a dar valor ao que Deus havia dado, porque hoje talvez ache que não é nada, hoje talvez ache que não representa o que quis, mas Deus permite que perca para aprender a dar valor. Aleluia. E foi exatamente isso que aconteceu com aquele jovem. Aquele pai entende que enquanto ele estiver aqui, coberto de carinho, coberto de amor, coberto de paz, coberto de proteção, coberto de tudo de possível para ele, ele não vai dar valor, ele não vai entender o propósito da proteção, o propósito do conselho de paternidade, o conselho de paternidade, irmão, que Cristo nos permitiu pela cruz para o Pai Celestial. Não é algo para a gente gozar no sentido de aproveitar as coisas desse mundo, porque lembra de ontem que eu falei na live que a nossa casa não é aqui, nós não estamos em casa. Aquele homem entendeu, aquele pai na parábola entendeu que o filho precisava aprender a dar valor ao que tinha. Irmãos, às vezes a gente reclama do que tem, às vezes nós reclamamos daquilo que temos. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, você não é uma pessoa miserável do ponto de vista materialmente falando. Você não é. Você deve estar na sua casa agora com um celular. Você no mínimo tem um celular para assistir isso. Você no mínimo está debaixo de um teto. Sua casinha pode ser uma casinha simples, quarto, sala, cozinha, banheiro, mas é um teto. O que faz um lar não é o tamanho da casa que você vive, mas é o tamanho do amor que existe dentro dessa casa. Um lar é isso. Lar não é quarto, não é cozinha. Você pode morar num cômodo apenas, mas você ter paz nesse lugar que você chama de lar, porque você tem uma esposa que lhe ama, você tem um esposo que te ama, você tem filhos que você ama e te ama, e isso chama-se lar. Às vezes, nós não damos valor ao que nós temos, murmuramos, que coisa, essa pandemia, estou sem trabalhar, estou parado, estou desempregado, mas você está dentro de um teto. Eu digo para você que tem gente nesse momento que está debaixo das marquises, passando frio e fome. Gente que nunca teve a oportunidade de estar numa casa como nós conhecemos. Eu tenho percebido certas coisas, sensível a certas situações, e creio que isso é algo que a gente tem que entender, que Deus trabalha em nós, porque se eu me chamo cristão e não consigo chorar com os que choram, eu sou um belo de um farsante. Se eu ver e ouvir alguém chorando, e aquilo não tocar e gerar no meu coração a exemplo de Cristo, que era motivado por íntima compaixão. O que é íntima compaixão? É uma compaixão verdadeira, é uma compaixão que vem lá de dentro do coração, sem maquiagem, sem máscara, sem religiosidade, sem liturgia. Se eu ver alguém sofrendo e não me mover por íntima compaixão, alguma coisa está errada no meu coração. E a Bíblia fala que aquele homem, aquele jovem não deu valor. Irmão, dê valor que você tem. Para de murmurar. Às vezes eu entro no meu quarto,
vou para minha cama e me cubro com uma coxa, uma coberta, uma coxa confortável, um travesseiro confortável, uma cama macia, gostosa, cheirosa. Aí eu fico pensando, meu Deus, tem gente que não tem isso que eu tenho. E eu estou preocupado com isso, com aquilo. Tem gente que nesse momento está chorando porque está completamente desassistido pelos governos, pelas pessoas, pela igreja. E Deus tem me incomodado que a gente tem que fazer alguma coisa para ajudar as pessoas como pessoa e como igreja também. Eu estava falando com uma pessoa um dia desse, e essa pessoa falava que conseguiu, creio que 20 cestas básicas, ou 25 cestas básicas, na igreja dela. E ela é a pessoa responsável pela distribuição. E eu falava assim, mas a sua igreja que comprou? Falou, não, nossa igreja não comprou, nós que nos mobilizamos e compramos. Quando você tem uma igreja pequena é uma coisa, quando você tem uma igreja com alguns milhares de membros, a coisa muda de figura. Porque a igreja não foi constituída para ter um templo suntuoso, para ter um ar-condicionado central, para ter um púlpito, um santuário de granito, tudo de vidro. Não! A gente está perdendo a essência. Aí eu bato pau para algumas igrejas que eu tenho visto. Hoje eu vi um pastor, mês passado eu vi um pastor prestando contas da igreja dele, é uma igreja grande, uma igreja batista. 5.000 e poucas cestas básicas distribuídas. Dinheiro da igreja. Ele foi lá e comprou e começaram a distribuir. Prestou contas desse mês. Até o momento, 2.000 e poucas cestas básicas distribuídas no mês de maio. Sabe? A gente está reclamando. Aí se esquece que Deus fala para a gente. Fui moço, sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência pedir pão. Glória a Deus. Ou eu acredito em Deus ou não acredito. Eu pego a Bíblia e rasgo, vou fazer outra coisa. Ninguém está dizendo que você vai ser robô, vai ser uma pedra, né, que não vai sentir nada. Mas eu preciso entender que Satanás não tem poder para destruir a minha vida e os planos que Deus sonhou para cada um de nós. Não pode, não vai. Então eu tenho que aprender a descansar mais no Senhor, que no momento certo Ele vai agir. E foi exatamente o que aconteceu com aquele homem, aquele jovem, porque ele quer experimentar coisas novas. Tem um monte de gente dentro da igreja que quer experimentar coisas novas. Verdade. Não está satisfeito com o que tem. Um monte de jovem que fica se perguntando, por que meu pai me prende tanto, minha mãe me prende tanto? Eu estou nem falando jovem de 14, 15 anos só não. Tem muito garotão aí de 20 e poucos anos, muita menina na casa de papai e mamãe, que pensa que pode ter uma vida promíscua, vai para o inferno. Hoje, esse tempo não é mais falar, ninguém prega que Cristo vai voltar, as pessoas não pregam que Cristo vai voltar, as pessoas não pregam mais que existe inferno, que não foi feito para nós, foi feito para o diabo e seus anjos, mas nós temos que entender que se nós não recebemos a vida eterna e não lutarmos e não zelarmos por ela, a Bíblia fala, guarda o que tem para que ninguém roube a sua coroa. Amém, Jesus. Se viveu uma vida de promiscuidade, vai para o inferno. Se viveu uma vida longe dos caminhos, vai para a perdição eterna. Com o diabo não se negocia, meu irmão. E fala para o jovem que foi criado na igreja e está com um verdadeiro comichão, como a palavra fala, para experimentar as coisas do mundo. O mundo não pode dar nada de bom, é só desgraça, é só tristeza. Eu dei o exemplo de um tio meu que se afastou mais de 10 anos e até hoje paga o preço desse afastamento. Tem gente que vai e não volta. Tem gente que vai e não volta. O que eu tenho visto de gente criada na igreja, abandonando o caminho da verdade, abandonando como se Deus não existisse.
Como se Deus fosse alguém que abandonou tudo, fosse alguém que esqueceu de nós, de nos ver. Deus não se esquece de nós para o bem e para a cobrança da justiça, porque a misericórdia de Deus vai até onde começa a sua justiça. Tem muito filho pródigo dentro da igreja, escondido, enrustido. Verdade. Gente que está doido para experimentar lá fora, e aí eu não falo nem de jovem, não. Eu falo de gente que está dentro da igreja por uma religiosidade, por medo de ir para o inferno. Irmão, eu tenho que adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Eu tenho que adorar a Cristo porque Ele é Senhor, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é lindo, porque Ele deu a sua vida por mim, porque eu quero viver com Ele para sempre. Glória a Deus. Se quer sair da igreja, quer sair do caminho, quer sair da presença de Deus, olha aqui, Deus não vai segurar você não. Deus não vai impedir que você saia lá para o mundo não. Agora, o que acontecer com você lá fora vai ser por sua livre, espontânea vontade, Jesus, e por sua conta. Glória a Deus. Olha as nuances das perdas. A primeira perda foi uma ovelha que inadvertidamente saiu. Você sabe que a ovelha enxerga mal? A ovelha não enxerga bem, tem uma visão limitada. A ovelha é um bichinho muito necessitado de cuidados. É muito simples, muito humilde do ponto de vista, ele é muito dócil. E aquela ovelha se perde inadvertidamente. Não estava bem, ou de repente se perdeu, sem saber. A mulher perde alguma coisa de valor porque tinha sujeira, tinha escuridão, tinha trevas. E o terceiro é alguém que estava vivendo do bom e do melhor, mas não estava dando valor àquilo que o seu pai lhe dava. Meu irmão, dê valor ao que Deus te dá. Dê valor ao que Deus te entrega na sua mão, sua família, aquilo de mais precioso que você tem, que é a sua salvação. Não abandone os projetos de Deus. E aquele jovem que representa todos nós, ele estava cheio daquele ambiente, ele vai curtir o mundo. Aleluia. Irmão, sabe aquelas pessoas que estão dentro da igreja e de repente você vê enquanto essa pessoa é desviada, viveu na igreja o tempo todo, a vida toda, e no dia seguinte que saiu da igreja, e sempre tem uma desculpa: sai da igreja porque o pastor falou uma coisa que eu não gostei, sai da igreja porque o irmão fulano é falso, sai da igreja porque o culto, já vi gente falar isso, vou sair da igreja porque o culto, ele não é o meu estilo, é muito barulho, é muito devagar. Eu já vi isso. É o que mais vejo. Desculpas esfarrapadas, mas naquele grande dia não adianta botar culpa no pastor, não adianta botar culpa na igreja, não adianta botar culpa no irmão, porque a Bíblia fala que a salvação é individual e todos nós prestaremos contas pelos nossos atos a Deus. Essa é a questão. Eu tenho que entender que Deus não é uma criança que se engana com bala, com palavras. Deus não é tolo, não é bobo. Deus conhece-nos. Então não adianta reclamar de tudo. Às vezes é igual o filho pródigo. Você acha que o filho pródigo não reclamava? Ele de uma hora para outra, ele acordou, quer ir embora. Não existe isso. É igual o adultério. É igual esses pecados morais. O sujeito não sai de casa e se encontra com a situação e pronto, cai. Não. O pecado já foi gerado no coração há muito tempo. O delito já foi gerado no coração há muito tempo. Ele apenas consumou aquilo que o coração estava cheio. Então aquilo que aquele jovem fez era apenas um desdobramento do que dentro da mente dele já estava configurada. Ele apenas consumou. Deve ter reclamado com o pai, deve ter reclamado de tudo, e vai, e foge. Foge? Não, ele vai, ele sai. E o pai ele fala: então você quer ir, você vai. E às vezes, irmãos, eu já ouvi gente falar: onde está Deus que me deixou acontecer? E a pessoa está desviada. Onde está Deus? Deus está onde sempre esteve. Você que não está.
Deus está onde sempre esteve. É exemplo desse pai, que no final abraça o filho. Aonde o pai estava, irmão, estava onde sempre esteve. O filho sai, o filho foge, o filho vai embora, vai curtir, curte uma vida dissoluta com meretrizes, experimenta os prazeres da vida. E é isso que muitos dentro da igreja querem experimentar. Eu cansei de ver gente na igreja falar: eu não bebo por causa da minha religião. Eu não faço coisa errada, não faço isso porque a minha religião não permite. Irmão, nós não fazemos as coisas que o mundo faz, não é porque nós somos proibidos, porque nós sabemos que isso entristece a pessoa mais importante em nossas vidas, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E se eu não entender que a prática dessas coisas se fazem, que se desagradam a Deus, eles também devem me consagrar, porque se eu tenho comunhão com alguém, o meu pensamento vai ser igual ao desse alguém. Se eu tenho comunhão com o Espírito Santo, eu vou agir conforme o Espírito Santo quer que eu haja. E aquele jovem vai embora, experimenta os prazeres. A coisa mais efêmera que tem são os prazeres mundanos. Eu quero alertar você nessa noite, meu irmão. Não se permita sair da posição que Deus colocou. Uma vez Deus mandou pregar na igreja, num dia de domingo, durante uns 2 ou 3 domingos seguidos. Sabe, a gente não entende muito bem as coisas que Deus faz, mesmo sabendo que Ele faz, mesmo tendo uma vaga noção, mas em essência, somos apenas instrumentos. É bem verdade. E Deus mandou pregar sobre determinadas situações na área moral. E no último dia eu falei: olha, não permita que algumas horas de prazer no mundo representem você sofrendo por toda a eternidade. No dia seguinte alguém me liga chorando, dizendo que estava vivendo uma vida de adultério e que precisava voltar para onde caiu, precisava restaurar a sua vida, porque resolveu sair do ambiente, resolveu sair da casa do pai para experimentar prazeres efêmeros, mundanos, que só levariam à morte. Só que aquele jovem, ele percebe que não ia conseguir mais nada, depois de sofrer muito, depois de pagar um alto preço, ele volta. Eu não quero falar da reação do pai, do irmão. Eu quero falar para a gente finalizar da reação do pai. Esquece o irmão. O irmão fez o que muitos crentes fazem quando você está fora da igreja. Te acusa, te aponta, zomba de você. Quando você volta, te trata com desconfiança. Quando você pede socorro, não acredita na sua regeneração. Esquece o irmão dele. Foca no pai. Porque a Bíblia fala que quando o filho retorna, o pai estava exatamente no mesmo lugar que ele deixou quando ele saiu. Quero dizer que o pai vai estar de braços abertos no mesmo lugar que você um dia o abandonou, esqueceu dele, resolveu dar uma voltinha por aí, mesmo que a igreja não entenda e nem saiba que você está fazendo isso, mas ainda há esperança. Aleluia, glória a Deus. Ainda há esperança. Glória a Deus, aleluia. O pai recebeu de braços abertos, colocou sandália, o cobriu, o protegeu. Glória a Deus. E o que mais lindo, coloca um anel no dedo dele. O que é anel? Significa comunhão. Significa restauração da comunhão com o pai, com a família. Nessa noite, Deus está falando para você: não saia do caminho, da casa, do lar que eu te coloquei, que eu te protejo, que eu te mostro, que eu te alimento e que eu estou do teu lado cuidando de você. Porque aquele jovem voltou, mas tem muita gente que vai e não volta jamais. Em nome de Jesus, a primeira perda, a própria pessoa se perde. Como a ovelha que se perde no meio do aprisco, sai do aprisco, mas o pai vai lá e busca. O pastor vai lá e busca sem brigar, sem bater, busca com carinho e cuida dela. A segunda perda é uma perda em que nós mesmos podemos fazer valer
a nossa condição de alguém que pode procurar. A perda não foi na própria pessoa, mas foi para a própria pessoa. E a terceira perda é aquela em que nós mesmos escolhemos nos perder. Em nome de Jesus, seja qual for a sua situação, mas em todas elas, Deus estava presente para reverter o que aconteceu. Em nome de Jesus, erga sua cabeça e entenda que nada pode ser maior que o Espírito Santo de Deus no seu coração, na sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite, Glória. Deus não se esqueceu de você. Glória a Deus. Deus está presente em todas as parábolas de perdas aqui citadas. Deus está presente de forma ativa quando Ele representa o pastor que foi buscar aquela ovelha. Deus está presente de forma ativa quando Ele é a luz que mostra onde precisava ser limpo, restaurado, tratado na vida daquela mulher, no lar daquela mulher. E Deus é aquele que não oprime, não prende e dá liberdade para nós irmos e fazermos o que quisermos, mas conscientes que o preço é alto demais para arriscar e empacar. Glória a Deus. Conforme-se com o que Deus tem te dado. Faz igual Paulo. Aprendi a contentar-me com o que Glória a tenho. Deus. Aleluia. Isso não é sinal de fraqueza, não. Eu estou na miséria, estou contente com isso. Não é isso, não. É a consciência de que nós estamos recebendo de Deus aquilo que merecemos, porque Deus não dá nada além daquilo que nós podemos suportar. Eu quero dizer para você, acredite, Deus está do seu lado. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Glória a Deus. Quero orar por você, em nome de Jesus. Se você tem fé, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração agora. Glória a Deus. Aleluia. E se você se enquadra numa dessas parábolas, se você se enquadra em todas, não importa. Importa que você esteja consciente que precisa do pastor que vai te buscar, da luz que vai te mostrar onde tem a falha, e do Pai que vai estar de braços abertos para te receber na mesma posição que Ele estava quando você saiu e se perdeu. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar esse teu filho e essa tua filha agora. Gente que sofre, gente que tem medo, gente que tem receio do amanhã, gente que se perdeu em alguma coisa, alguma situação, e está difícil voltar, está difícil encontrar o que perdeu. Perdeu a alegria, perdeu o entusiasmo, o lar não lhe alegra mais, não consegue se contentar mais com o que tem, a esposa, o marido, os filhos, nada é suficiente para levantar o ânimo, a alegria. Toca na vida desse teu servo, dessa tua serva agora. Mostra para esse teu filho jovem, esse moço, essa moça, que o maior projeto de vida é servir a Deus. Que a maior alegria é saber que Deus está em nosso coração. E em nome de Jesus restaura, cura, trabalha. Glória a Deus. E nos permite te adorar e reconhecer. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? E nós te louvamos, reconhecemos isso para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor, porque eu creio que Ele visitou o seu lar, assim como visitou o meu lar nessa noite. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar também pelos irmãos que estão enfermos, os irmãos que pediram oração, não sei se Patrícia tem algum irmão que pediu oração, não, mas quero também orar pelo pastor Valdésio, pela família dele toda, pela esposa, pelos filhos, pela sogra, orar pelos irmãos que nos pedem oração e falha agora a memória. Pastor Renato mandou a mensagem que ele está orando por um pastor que está com câncer e está com câncer terminal. Vamos orar por esse pastor, amigo do pastor Renato. Se você tem alguma coisa a aclamar, a pedir, nós vamos orar agora por cura. Vamos orar agora por prosperidade, especificamente nessa situação que temos vivido. Amém? Pedir para a Patrícia fazer essa oração. Amém. E vamos em seguida encerrar
essa nossa reunião, esse nosso momento de oração. Amém? Faz oração. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que palavra abençoadora para os nossos corações. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pai, aqui estamos, ó Pai, nesta noite, ó Pai. Senhor Jesus, muito obrigado. Queremos te dizer muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, nesta noite, ouvindo a boa palavra, ouvindo, Senhor, palavras que transformam a vida de um homem, meu Deus. Ah, Senhor, assim como esse filho, Senhor, que ele quis viver a vida dele, ó Pai, largou tudo, quis redigir sua própria história, Deus. Mas, ó Deus, depois de um tempo ele caiu em si, ó Deus. E quando ele caiu em si, ele recebeu a misericórdia de Deus. Pai, que também muitas vezes, Senhor, erramos também, queremos trilhar os nossos caminhos, escrever, Pai, as nossas próprias histórias, ó Deus. Mas, graças a Deus, ó Pai, nesta noite, recebemos esta palavra, que nada ainda está perdido. Receba nesta noite a alegria de Deus. A minha alma pode até estar no CTI, mas a partir de hoje, ela vai começar a pulsar cada dia após dia, com mais força, com mais vigor. E haverá um dia que o médico vai desligar os aparelhos e vai dizer assim, ele estava morto, mas ressuscitou. Que Deus te abençoe, meu amado, a minha amada, nesta manhã. Você não está sozinho nesta luta. Aquele que te chamou é fiel para começar e também terminar. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós vamos estar encerrando agora, estamos finalizando o nosso período de palavra, nosso culto, né? E amanhã temos oração 7 da manhã, você sabe como nós já falamos. Terça-feira, oração 7, 8h30 na quarta-feira. Quinta e sexta, 7 horas de novo. E tem culto. Quarta-feira à noite, terça e quinta tem live no Instagram. Sábado também teremos live. E domingo de novo, escola dominical. E também teremos o nosso culto à noite também. Orar pelos irmãos, já foi falado. Alguns irmãos pediram oração aqui. A irmã Fátima Marques pediu oração. Eu falei aqui o nome de alguns irmãos. Deus possa te abençoar. Deus possa fazer um milagre na sua vida. Amém? Você tem uma noite especial. Você tem uma noite abençoada. Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Muito obrigado por esse irmão que está assistindo, que está participando. Queremos te pedir as suas ricas bênçãos do céu. Aleluia, Pai querido, Jesus. muito obrigado. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E agora, com o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos aqueles que amam a vida do Senhor. E toda a igreja diz, amém. Glória a Deus. Irmãos, Deus te abençoe. Amém. Obrigado por A participar. paz, meus amados. Glória ao Senhor Jesus por estarmos juntos aqui. Amém. Porque Deus tem coisas muito grandes, muito especiais para a nossa vida. Se proteja, creia no Senhor e espere sempre o melhor de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Uma semana abençoadíssima para nós, Glória para a Deus. você também. Amém. Amém? Deus abençoe, irmão. Deus abençoe você. Amém. Amém.